com o tema Fusões e Aquisições, um caminho para o crescimento, para o qual tenho o gosto de ter Pedro Raposo, partner da PRA, Raposo Sá Miranda e Associados, e António Ramalho, Senior Consultant da Alvarez & Marçal. Muito obrigado aos dois pela vossa presença. Pedro, vou começar por si. Já aqui ouvimos a Presidente da Euronext se referir à questão da falta de dimensão das empresas portuguesas, e essa falta de escala é justamente uma das razões apontadas para a falta de competitividade do tecido empresarial português. As fusões e aquisições podem ser a solução? Portugal precisa de mais fusões e aquisições? Elas são um instrumento, não é? Não há dúvida nenhuma que nós temos historicamente, até pela dimensão do mercado também, uma dimensão das empresas que é feita à escala. Os negócios, as operações vão se consolidando e cada vez mais as empresas olham para a ferramenta, quer da fusão, quer da aquisição, para qualquer uma das duas, como uma forma de ganhar essa escala, de por vezes reduzir custos duplicados, mas sobretudo ganhar em novos mercados, ganhar uma posição mais consolidada, não tanto no mercado nacional por vezes, mas numa lógica de saída posterior, e não há dúvida que são ferramentas importantes para este ganho de escala e para este ganho de dimensão, e que têm vindo a ser utilizadas mais, enfim, com maior frequência, não neste último ano, que já percebemos que as coisas fruto de alguma incerteza levam a que haja alguma prudência maior, mas que nomeadamente em 21, 22 foram muito utilizadas por muitas empresas portuguesas no sentido de vir a ganhar uma maior dimensão. Considero que ainda assim devia haver uma maior intensidade nesse processo? Devia haver, enfim, minha área não é área económica. Há pouco a Isabel dizia aqui uma coisa que é verdade, que é a questão de uma fusão ou de uma aquisição é uma questão de oportunidade, não é? Fazer uma fusão ou uma aquisição só por si parece-me que é má política. Ver uma oportunidade que está perfeitamente identificada, avaliada, financiada e correr atrás dela, eu acho que é uma belíssima opção. António, a mesma questão. Portugal precisava de fazer mais fusões e aquisições, ganhar escala? Eu sou um homem de mercado, acho que o dever ser ou precisar de é qualquer coisa que o mercado detectará. O que eu acho é que há três condições, as três hastes que se alinham neste momento, que são particularmente relevantes sobre o interesse específico que o mercado de fusões e aquisições pode ter, ou todos os mercados, digamos assim, de capitais de capitalização. E, portanto, também, obviamente, os mercados de capitais, digamos assim, quando eles são regulados, como a Isabel aqui referiu. O primeiro é que existe pela primeira vez uma conjugação tripla de aumento de custos que boa parte das empresas não estão habituadas e não têm cultura de realização recente. Há um incremento dos custos de financiamento, há um incremento dos custos operacionais e há um incremento dos custos de pessoal. Isso é inevitável, porque é a consequência global, não só do aumento de taxas de juros, mas da inflação, que aliás são duas coisas que casam entre si, e que vêm trazer, sobretudo, uma nova cultura que boa parte das empresas não estão habituadas, sobretudo nos últimos 10 anos, a trabalhar. Enfim, eu venho de setores onde a redução de custos era uma estratégia orçamental. Não passava pela cabeça que os custos aumentassem de um ano para o outro do orçamento. E, portanto, naturalmente, isto é uma cultura nova que vai ter que surgir nas empresas. Nós que somos mais velhos já tivemos muita experiência de subida de custos, mas é diferente reduzir custos a reduzir acréscimo de custos. E isso vai trazer um astro alinhado para a consolidação de sistemas. Como é que isso depois influencia este movimento de fusões e aquisições? Infelizmente, porque quase todo o racional das fusões e aquisições é feito para a obtenção de sinergias e redução de custos. Eu não estou a dizer que é a melhor forma do ler, mas essa é uma das formas e normalmente uma forma mais fácil de explicar. Então, em mercado de capitais isto é típico. Quando se faz uma fusão ou aquisição no mercado de capitais, faz-se uma conferência de imprensa e imediatamente se demonstra que se vai ter sinergias fantásticas. Normalmente nunca acontece, mas de qualquer modo, a verdade é que isso faz parte, digamos assim, do racional e do modelo. Acresce, mas este é, digamos assim, uma solução que é comum a todo o mundo. Portanto, isto vai significar, digamos assim, uma atração do modelo de fusões e aquisições em relação a todos os países do mundo. Em relação a Portugal, há um adicional. É que Portugal precisa desesperadamente, e está com oportunidades geoestratégicas particularmente interessantes, de crescer.
de crescer porque está num bom momento em que o nearshoring beneficia países com as características de Portugal, porque Portugal vive, digamos assim, numa ponta da Europa onde o nível de estabilidade é melhor e Portugal vive, neste momento, na Península Ibérica, onde existe um ótimo movimento de controle dos custos de energia, coisa que, aliás, vai afetar decisivamente a economia alemã. Ainda agora está a ser anunciada a possibilidade dos alemães estarem a prever uma descida do PIB de 0,4% este ano. Portanto, isto significa basicamente que Portugal precisa desesperadamente de aproveitar esta oportunidade geoestratégica que lhe é benéfica para ter um crescimento significativo. E o nosso crescimento não se consegue fazer no mercado interno, tem que se fazer no mercado externo. E para fazer crescimento no mercado externo é essencial ter competências, ter capacidade e ter capital que, mais uma vez, alinham por objetivos diferentes que a redução de custos, mas por objetivos, digamos, atingir capitais diferentes através de fusões e aquisições. E daí que a nossa maior parte de fusões e aquisições seja cross-border. Portanto, é um bocadinho esta sequência. O terceiro aspecto que eu acho que nós nos esquecemos, ou lembramos-nos dele sempre, mas esquecemos de conjugar com tudo isto, é que não há possibilidade de fazer crescimento sem acréscimos de capital. E não há capital residente. O que significa, basicamente, que é fundamental ir obter capital internacional. E o capital internacional obtém-se de duas formas. Eu estou a simplificar, mas obtém-se de duas formas. Ou se obtém um capital razoavelmente anónimo em mercado de capitais regulado nas bolsas, ou obtém-se capital intrusivo através de modelos de private equity, ou de venture capital, ou de asset allocation. Portanto, em última instância, a opção de nós conseguirmos controlar mais ou menos este desenvolvimento de crescimento em termos dos benefícios posteriores da capitalização exigível às empresas passa muito por termos sucesso no mercado de capitais, porque de outra maneira haverá, digamos assim, sucesso inevitavelmente, digamos assim, de processos de private equity. Agora, a junção destes elementos, que é mais capital, necessidade de expansão internacional das empresas portuguesas, sobretudo para efeitos de exportação e dessa forma terem potencial de crescimento, e a necessidade de controlar custos numa experiência que recentemente não é próxima do controle de custos, ou melhor, que é próxima do controle de custos, mas em ambiente de redução de custos e não em ambiente em crescimento de custos obrigatório por força de mercado, fazem um alinhamento dos astros que exigem que este mercado vá neste sentido. E, portanto, se eu não me enganar, e se o mercado for inteligente, como eu espero, e sempre pensei que fosse, o que vai acontecer é que vai existir uma maior movimentação de fusões e aquisições em função destas circunstâncias. Quer dizer, não acho que isto tenha que ser diretivo, é consequência natural, digamos assim, das circunstâncias do mercado. Pedro, nada disto está a acontecer. Já agora, por enquanto. Ainda. Mas já lá vamos. Portugal tem também muitas empresas, sobretudo PME, de cariz familiar. Notam que há aqui uma procura por estas empresas de soluções deste tipo para resolverem estes problemas de sucessão? Aí mais, por vezes, até ao nível do private equity, mas não há dúvida nenhuma que no tema das empresas familiares elas têm basicamente três soluções em determinada altura. Ou se profissionalizam, não é? E essa é uma dificuldade grande até do ponto de vista emocional, digamos assim, da própria família. Ou vendem pura e simplesmente o negócio a um terceiro, e aí sim, operações sobretudo com private equity não é tão frequente com entidades concorrentes, ou mais uma vez financiada numa lógica de fundos, dão preferência a um ramo familiar, e aquilo que acontece é que um dos ramos da família acaba por ficar com o controle e assumir o controle. Há aqui uma coisa importante que eu gostaria de comentar daquilo que o António disse, que é a diferença do modelo que nós vamos ter nas fusões e aquisições. Nós tivemos 10 anos em que tínhamos um modelo de fusões e aquisições por oportunidade de negócio. Empresas boas, que geravam habitats bons, que toda a gente numa lógica de rentabilidade. E agora se calhar vamos ter um pouco mais de aproveitar a fusão para resolver o tal problema da empresa que não está preparada para gerir o acréscimo de custo, deixa de ser competitiva e tem mesmo de se juntar. E isto são fusões na mesma, mas são fusões completamente diferentes, mais parecidas a algumas que tivemos há 12, 13 anos atrás, do que propriamente a lógica que vínhamos assistindo nos últimos 4, 5 anos, sobretudo.
Uma lógica quase mais de sobrevivência do que propriamente... É uma lógica mais virada no sentido de que é o próprio detentor da sociedade que é incorporada, portanto aquele que sai do capital, de que reduz, que tem a necessidade de o fazer, do que aquilo que assistimos nos últimos 6, 7 anos, que era a necessidade do investimento por alguém que estava muito bem aqui à procura dos bons negócios. Isto muda muito o racional da operação. António, sendo que este pode ser até um bom momento para comprar, mas não é um bom momento para vender. Eu, por acaso, não sou muito favorável a achar que aprendendo no mercado da habitação, que todos aqueles que já estão no mercado da habitação é completamente indiferente se os preços estão altos ou são baixos. Ou vendem bem e compram mal, ou compram bem e vendem mal. Portanto, quer dizer, na prática, os equilíbrios de mercado são fundamentais. Eu gostava de dizer que o ponto fundamental é que nós devíamos ser, digamos assim, e privilegiar todos os modelos transacionais. Nós, infelizmente, não favorecemos. Isto é, toda a transação cria dinâmica na sociedade, na economia. E o resultado disto, e o resultado de haver mais fusões e aquisições, depende das dinâmicas da economia. A dinâmica da economia nos últimos 10 anos, o Pedro apontou aqui o ponto, é um bocadinho a dinâmica da sobrevivência e do stress asset. E, portanto, o que era preciso era ir comprar, digamos assim, os ativos que estavam problematizados. E mesmo nas operações de fusão e aquisição, o domínio das 237 operações que existiam em 2022 em Portugal, o domínio, mais de 100 operações, são sobre o real estate. Isto é, são exatamente ativos imobiliários que era preciso resolver. Curiosamente, hoje em dia, os maiores vendedores são os agentes internacionais e os maiores compradores são os private equity nacionais. Portanto, até já começa a haver, digamos assim, uma circularização, digamos assim, destes modelos, no sentido de já serem ajustados a processos, digamos assim, de mais longo prazo e depois de maior conhecimento do mercado nacional. O que é que acontece? Acontece que nós todos estávamos à espera, e aliás, todos os research dizem isso, que a Ibéria fosse o grande exemplo daquilo que ia acontecer no primeiro trimestre deste ano, que é os números que nós já temos. E, curiosamente, não tivemos aquilo que se esperava que fosse o crescimento do negócio. Portanto, aliás, tivemos um decréscimo do negócio em termos de volume de negócio mais ou menos semelhante, em termos de operações, menos operações, significa operações de maior dimensão. Mais uma vez se demonstrou que as coisas surgem nos sítios mais estranhos, portanto o grande vencedor dos processos dos primeiros 3 meses, curiosamente, é a França mesmo, em termos da Europa, é onde há mais operações. Das operações acima de 5 mil milhões, as operações deste primeiro trimestre foram pequenas, portanto acima de 5 mil milhões só houve uma, entre 2 e 5 mil milhões houve 6 operações, e dessas 3 operações são 3 operações francesas. Portanto, digamos assim, a França teve um papel preponderante em transações. Na Ibéria, curiosamente, o que não aconteceu foi que, a despeito de aumentarem as operações, não há uma única operação de 2 mil milhões. A operação mais elevada que é feita em Espanha é uma operação, aliás, um private equity para um investidor de longo prazo, também apoiado por private equities, de 1,7 mil milhões. E, portanto, mas, curiosamente, a despeito de todas estas operações terem uma dimensão mais pequena em número de operações, curiosamente elas, pela primeira vez, começam a determinar uns fluxos diferentes daqueles que existem. À cabeça, parece que existem telecomunicações, mídia e tecnologia. Portanto, o TMT parece ser, digamos assim, o setor mais relevante. O segundo setor, curiosamente, é as renováveis e as energias. E, curiosamente, o terceiro setor aparece o financial system. E só depois o real estate. Quer dizer, não é que o real estate tenha desaparecido com uma importância relevante, mas a verdade é que há um padrão que começa a ser diferente, que corresponde exatamente a esta ideia do Pedro. Porque o Pedro que está a dizer é: isto agora vão ser fusões e aquisições diferentes, viradas para negócios distintos, já numa ótica de pode criar valor, ou de criar elementos que facilitem uma sucessão, ou criar sistemas que permitam, digamos assim, um controle de custos mais relevantes. E por isso, assim como a Euronext há uns anos atrás teve que fazer fusões e aquisições e falhar fusões e aquisições, eu gostava de dizer que a Isabel diz que estar no mercado é positivo para este modelo, mas também cria complexidades significativas e recusa de operações que, de outra maneira, digamos assim, se calhar... E limitações. E limitações. Portanto, eu acho que a grande vantagem é que os modelos de financiamento são mais evidentes e mais imediatos. Agora, eu estava no Supervisory Board da Euronext quando não conseguimos fechar uma operação
onde não tivemos consenso suficiente para fechar uma grande operação, digamos assim, da fusão da Euronext. Portanto, temos exemplos em que o mercado de capitais foi difícil. Mas eu também consigo antecipar, por exemplo, que vamos ter, provavelmente, fusões e aquisições no setor dos mídias em Portugal. Isto é, já agora estar aqui para dizer... Vamos à casa. Não, exatamente porquê? Porque o crescimento necessário, a alteração do programa, e é só para ilustrar o que Pedro disse, a alteração do programa, o modelo exige, digamos, uma reflexão diferente na conjugação, digamos, de esforços distintos. E esta lógica é muito mais positiva. Sim, porque obriga a que a fusão seja uma fusão racional e, por outro lado, que seja muito bem estudada para atingir os níveis de retorno expectáveis para o capital investido. Porque quando se está a trabalhar sobre stress assets, os níveis de retorno são mais fáceis de atingir, aparentemente. Depois, de repente, as empresas às vezes descobrem que não é bem assim. Mas é mais fácil, pelo menos, de estimar que isso aconteça e mais fácil de explicar ao mercado. Basicamente é esta a situação. Portanto, só queria sublinhar também o que o Pedro disse, que vamos ter um outro tipo de fusões e aquisições em outros setores. Pedro, enfim, as sociedades de advogados são obviamente um agente fundamental nestes processos. Com que entraves e bloqueios é que ainda se deparam na realização destas operações? Quais são tipicamente os problemas? Depende muito das dimensões das empresas-alvo e dos targets. Não é? Há, no entanto, aqui uma coisa que foi dita e que eu estava a refletir no que estava a dizer, e há uma coisa que é verdade. Eu não me lembro, ou seja, nos últimos 3, 4 anos, operações que nós não fizemos, depois de já ter binding offers assinadas, depois de já ter contratos assinados, estamos em fases de due diligence, etc. Tivemos 2 e as 2 aconteceram este semestre. Portanto, não há dúvida nenhuma que este nível de exigência que estava aqui a ser colocado passa a funcionar de alguma forma. Também podemos estar isso à tal incerteza, menos apetência com o risco, um maior cuidado, mas a verdade é que também passaremos talvez pela tal fase em que as fusões e aquisições não se fazem, não é só a gente dizer elas estão assinadas, vão-se fazer. Mas relativamente às dificuldades, vamos lá ver, há uma coisa que a Isabel dizia, e que é ao nível do mercado de capitais, mas que é a singularidade que temos em Portugal, que tem a ver com a transparência e com o facto da empresa estar preparada. Quer dizer, quando nós temos uma empresa que é alvo de uma aquisição, tirando situações muito pontuais, ela passa, eu não gosto muito da expressão, mas é como ocorre, mas passa para um nível seguinte, se quisermos, do ponto de vista da formalização, do rigor, da transparência. Todos nós sabemos que uma sociedade familiar é gerida, na maioria dos casos, de uma forma um pouco diferente, uma sociedade com critérios mais profissionais. A principal dificuldade que nós temos, para além depois das culturas empresariais, mas daquilo que nos toca a nós, que tem a ver com a própria organização das empresas e a forma delas funcionarem, é a adaptação para esse efeito. Não só para a operação, porque a operação é uma coisa que se faz, mas mais importante do que a operação é para o dia a seguir à operação. E a forma diferente como nós temos, aí sim, em função da dimensão das empresas, do histórico, e aí se formos então às empresas familiares, empresas com mais antiguidade, com um conjunto de hábitos, com um conjunto de práticas, efetivamente esse é que é o desafio. E não é um desafio... havia um cliente numa matéria que não tem nada a ver com isto, que dizia que as pessoas pensam que o divórcio é o fim e o divórcio era o princípio. E eu diria que fazer os documentos contratuais da aquisição ou da fusão não é o fim, é o princípio. A partir daí é que todas aquelas diferenças no funcionamento, no governance, num modelo de coisas tão simples como aprovações de despesas, realizações de despesas, etc. Esses todos é que vão, modelos de contratação, eles não podem, eles fazem mesmo a diferença. Só para ter uma ideia, só para acrescentar isto, André, deixa-me acrescentar, só para vermos também até que ponto é que esta dimensão acaba por ser relevante. Em das 327 operações que nós fizemos em 2022, o valor das operações acima de 500 mil euros foi 34,86%. Mesmo aqui Espanha, que tem operações pequenas, tem 60,11% acima disto. Isto é, 45,19% das operações de mergers and acquisitions em Portugal foram feitas entre os 100 e os 500 mil euros.
Isto é, são operações de facto pequenas, onde estas questões da gestão, naturalmente nós compreendemos que são saltos. Mas é interessante que mesmo a esse nível as coisas estejam a acontecer, não é? Pois, exatamente. Sim, mas não acontece este nível, não tínhamos razões em Portugal. Isto não é demasiado grave quando nós estamos a falar de uma operação que é um share deal, mas no fundo é um asset deal. Temos uma sociedade, tem um imóvel, tem um empreendimento, a coisa é assim. Agora, quando estamos a falar de um negócio, é dramático, não é? A reação da empresa Target, quando recebe uma checklist de informação pedida por nós ou por uma consultora, nós abaixo de determinadas dimensões no escritório, em vez de mandarmos a checklist, fazemos uma reunião primeiro a picar a checklist logo para cortar que 50% ou 60% daquilo ou não é aplicável, eles não têm, não vale a pena a gente perder tempo, porque só deles olharem para aquilo ficam de tal forma agoniados que é algum problema. Depois trava tudo. Enfim, além dessa realidade, e a Isabel Lucha falou aqui, por exemplo, da questão fiscal, há outras condições que podiam ser melhoradas para acelerar estes processos, não só o enquadramento relatório, o enquadramento fiscal? Eu sou daqueles que acho que nós, do ponto de vista nas aquisições, na parte corporativa do funcionamento das aquisições e das fusões, nós já temos um regime que é benéfico. Nós temos um regime de neutralidade fiscal que se aplica nas fusões, temos o regime que evita a dupla tributação em sede das aquisições. Enfim, eu não me parece que o problema esteja aí. É óbvio que quando alguém está a comprar uma empresa que tem prejuízo e quer garantir que aqueles prejuízos são utilizáveis na continuidade, era bom não estarmos um ano à espera da resposta do Ministério das Finanças. Claro, não é? Portanto, há coisas que podem ser aceleradas. Nós somos um país que eu acho que, por vezes, do ponto de vista conceptual, nós não temos grandes problemas. Depois na execução é que é uma desgraça. Portanto, eu diria que não há aqui grande questão naquilo que é a minha avaliação relativamente aos regimes, quer no benefício do vendedor, quer no benefício do comprador. As neutralidades existem, estão lá, são esparatadas pelos agentes económicos e pela autoridade tributária, portanto parece-me que por aí está bem. O que não está bem é a demora na apreciação, nomeadamente aquilo que eu dei o exemplo, que quer garantir que adquirindo 100% de uma empresa tem o benefício do reporte do prejuízo porque mudou a titularidade, faz o requerimento ao Ministério das Finanças e está um ano à espera. Imenso tempo à espera. E em fusões o tempo é essencial. Claro. António, comentários sobre este tema do enquadramento, se calhar mais fiscal. Parece-lhe que também não é esse. Não, eu concordo inteiramente com o Pedro. Eu acho que o tema é estabilidade fiscal. Eu costumo dizer que estabeleçam as regras, deixem as regras funcionar, sejam elas boas ou más, ou o que são, mas não mudem as regras. Eu acho que nós devíamos ter, nesse sentido, uma especial proteção do investimento do capital estrangeiro. Do investimento estrangeiro. Porque já sabemos que este mercado vai ter que ser feito, inevitavelmente, com a obtenção de capitais provenientes do exterior. Não há outra hipótese. Não temos capitais em Portugal suficientes para utilizar, digamos assim, nesta finalidade. Nem para dívida, nem para capital. Porque, quer dizer, quando estávamos lá a dar o exemplo de Itália tem uma diferença substancial sobre nós, é que tem um índice de poupança aplicado em dívida pública interna titulada que em Portugal não existe, portanto não existe este modelo. E, portanto, a verdade é que não existindo este mercado tem que conviver, digamos assim, com investidores estrangeiros. Portanto, o fundamental é não mexer nas regras dos investimentos estrangeiros. E, infelizmente, essas regras têm sido utilizadas, digamos assim, como arma de arremesso político constante e, portanto, cada orçamento é sempre um risco enorme, porque previamente ao orçamento há não sei quantos fins de semana, porque há vários partidos que só falam ao fim de semana, que é um truque comunicacional que eu já reparei muito interessante, e que falam ao fim de semana e vêm sempre com uma proposta fiscal sobre investidores estrangeiros, coisa que tem acontecido recentemente, e não só, e só falar cria logo um problema, porque devia-se pôr um princípio de que não vamos fazer nenhuma alteração durante um longo período de tempo para deixar que as pessoas tenham um grau de confiança suficiente sobre as suas decisões, a menos que politicamente não se queira investidores estrangeiros, só se queira investidores estrangeiros na bolsa ou outra coisa qualquer, mas então que se defina isso como princípio. Se nós queremos, pelo contrário, alargar o nosso espectro pelos benefícios que decorrem da consolidação, do ganho de escala, da capacidade de intervenção nos mercados exteriores, na capacidade de redução de custos e ganhar níveis de eficiência, e isso tudo nos justifica capital estrangeiro, é importante. Um exemplo disso é que eu acho que, aliás, é talvez pior do que isso, é que dentro dos operadores, porque o mundo também vive de operadores, e dentro dos operadores que operam sobre este mercado,
infelizmente, há muito poucos operadores portugueses. Porque nós olhamos para o ranking e vemos que a banca portuguesa já se desinteressou deste mercado há muito tempo. Isto é, infelizmente, o conceito de investimento foi um conceito que desapareceu da banca portuguesa portanto, isto vai desaparecendo, digamos assim, por lógicas sucessivas até ao corporate. Existe uma última instituição, que é a Caixa Banco de Investimentos, que é o último resíduo, digamos assim, de um banco de investimentos em Portugal, mas que enfim, o ano passado não estava nos 10 primeiros. Mas considera que isso foi um erro, fazer esse desinvestimento nessa área? Eu não falo em erros, eu falo em circunstâncias objetivas de mercado. O mercado era curto e não houve nenhuma tentativa de fazer, nenhuma lógica ou mais de caráter ibérico ou de tentativa de gerir, digamos assim, os conceitos. A banca portuguesa também esteve muito preocupada com o seu legado nos últimos anos e, portanto, é normal, digamos, que os gestores de banca tivessem muito mais preocupados com o seu legado e resolver o problema do seu legado do que em grandes elementos estratégicos. Mas fazia sentido agora tentar recuperar essa capacidade? É que neste momento o mercado está absorvido. O mercado está absorvido, primeiro, por alguns grandes bancos norte-americanos, segundo, por algumas pequenas boutiques internacionais que ganharam a dimensão em Portugal. Hoje em dia temos boutiques internacionais que não existem em nenhum país ou que nenhum país conhecido, existem 2 ou 3 países, isto é Portugal, entre essas. Depois, os Big Four acabaram por ser, digamos assim, grandes interventores, intervêm muito neste mercado, que é uma coisa que eu não aprecio terrivelmente, porque quem é auditor, por muito que tenha as firewalls todas e as Chinese walls todas, a verdade é que dificilmente, digamos assim, assegura a mesma independência que um não auditor assegura, e faço isto com toda a justiça, a maravilhoso serviço que a maior parte... em todas as circunstâncias, e o único sítio onde mantemos, digamos assim, alguma presença significativa portuguesa é nos advogados. Se você olhar as leads, só tem português dos advogados. O resto na banca, do financiamento, etc., tem menos. Agora estão a nascer um bocadinho os private equities portugueses que estão a ganhar dimensão, normalmente ou nas compras de menor dimensão, porque são ajustadas a idas, ou então nas segundas compras como investimentos de longo prazo. Mas os private equities portugueses ainda têm uma capacidade de fogo menor do que aquela que seria desejável dentro deste modelo. Sim, mas tem vindo a melhorar muito. Vamos ter um caso no painel desses. No painel ótimo. Pedro, enfim, as sociedades advogadas são de facto os resistentes nesta abordagem nacional às fusões e aquisições, no contacto de quem tem com as empresas, sentem que há de facto resposta deste ecossistema de financiamento, ou é também uma dificuldade? Não, enfim, falar de financiamento nesta altura é falar de cautelas. Todas as operações são todas elas mais demoradas, mais escrutinadas. Aquilo que quero falar daqui, e este tema da banca de investimento, efetivamente os bancos andaram muito piores que os advogados, mas eles estavam preocupados com outras coisas, portanto não há aí muito a apontar. Porque uma das coisas que nós sentimos muita falta hoje em dia, e não tem tanto a ver com as fusões e aquisições, acaba por ver com tudo aquilo que é project finance, etc., é que nós não temos em Portugal uma entidade que possamos recomendar e dizer aos nossos clientes: olha, vão ali que alguém faz e vai olhar para isso. Havia uma prática em que nós tínhamos 4, 5 instituições que estavam a desenvolver e tinham uma performance e tinham um trabalho e tinham experiência, porque vamos lá ver, há coisas que não se fazem porque agora a gente decide que vamos começar a fazer a partir de hoje. Exigem expertise, exigem conhecimento, exigem track record. E há coisas que, pela natureza da sua complexidade, quer dizer, apanhar hoje em dia o comboio de uma lógica de um banco de investimento, por exemplo, em Project Finance, não é uma coisa que se faça porque um conselho de administração decide e contrata 5 indivíduos para o fazer. Não é assim que funciona de todo. E, portanto, aí eu acho que nós efetivamente perdemos uma oportunidade, foi o que foi relativamente ao mercado. Eu concordo com aquilo que é dito relativamente ao tema das consultoras, mas a verdade é que eles ficaram num mercado um pouco sozinhos nessa matéria. Vejo, e aí sim com agrado, este caminho dos private equity portugueses e das sociedades gestoras de capital de risco portuguesas e daquilo que... Porque
Muitos deles estão a capitalizar fundos internacionais e, portanto, estão a fazer porque acaba de ser uma porta muito mais segura para um investidor internacional de entrar por via de um chapéu destes do que entrar numa lógica standalone, quer do ponto de vista do custo, quer do ponto de vista, sobretudo, do risco. E eu acho que aí, nos últimos 6, 7 anos, temos assistido à implementação, ao crescimento e à consolidação de entidades que já têm uma reputação no mercado e que já têm algum poder de fogo, efetivamente mais pequeno do que os internacionais, mas que já conseguem, quando é necessário, atores relevantes sim. neste processo. Enfim, para terminarmos, se calhar com um olhar mais para a frente, enfim, sabemos que a incerteza geopolítica, económica, a subida das taxas de juros, e mesmo a instabilidade financeira que assistimos já durante este ano, em particular nos Estados Unidos, no Reino Unido também, tem vindo aqui a colocar um travão às sessões e aquisições. António, quando é que podemos esperar um reavivar? O que é que tem que acontecer para que este movimento volte a crescer? Eu tenho uma visão muito diferente sobre as taxas de juros, sobre toda a gente. Eu acho que a inflação vai ceder. E vamos ter uma inflação, e vamos ter boas notícias da inflação na Europa. Não é fácil neste momento antecipar inflações. Eu no início do ano antecipei muitas vezes em intervenções que fiz em algumas empresas a inflação, mas porque nós estamos a viver uma inflação de 3 origens. Temos uma inflação que foi determinada pela oferta, que está ela razoavelmente controlada, mas nunca sabemos quanto é que está controlada, que os preços de energias podem disparar momentaneamente, ou até os preços dos cereais. Temos agora uma discussão geopolítica sobre o acordo dos cereais da Rússia, que pode voltar, digamos assim, a desequilibrar o modelo. Portanto, uma inflação proveniente da oferta. Temos uma inflação proveniente do ajustamento das margens de lucro dos setores, como seria de esperar, ao fim de não sei quantos anos, com o mercado totalmente equilibrado, cada setor foi procurando encontrar, digamos assim, de novo os seus próprios equilíbrios. Tipicamente é o setor financeiro, que estava a trabalhar com submargens e que naturalmente hoje quer trabalhar com margens um bocadinho mais elevadas, naturalmente entre oferta e procura, e por isso tem aumentado pouco, digamos assim, o custo dos passivos e aumentado mais o custo dos ativos que estão mais indexados ao mercado, no caso português, portanto até de uma forma razoavelmente fácil, mas era natural que isso acontecesse. E não aconteceu só nesse setor, aconteceu em vários outros setores em que naturalmente, digamos assim, houve ajustamento das margens adequadas e que a concorrência ela própria levará também a ajustar, mas quer queiramos, quer não, com as políticas orçamentais que foram colocadas em cima das políticas monetárias, também houve uma resiliência da procura, e a resiliência da procura determina a inflação. Portanto, como nós temos a inflação com base em 3 origens, é difícil de saber se ela vai correr bem ou não. Ela está neste momento a ser gerida por... eu vou ser cauteloso nas palavras. A inflação está a ser gerida com base em perspectivas psicológicas dos governadores dos bancos centrais, dos países, dos grandes grupos. E têm sido muito bem sucedidos. Eu nunca tinha visto um governador do Banco Central, do BCE, chegar a uma conferência de imprensa e ameaçar com o corte da inflação no mês seguinte. E vi isto pela primeira vez este ano, achei uma coisa notável, porque a última coisa que se diria era o que iria acontecer na próxima decisão do Conselho. O que significa, eu agora sou o 0,25, mas ou vocês têm juízo, eu estou cá para subir outra vez, e aquilo que for necessário, assim, é um whatever it takes em termos de inflação. E portanto, desde que o Draghi foi bem sucedido, digamos assim, a defender o euro, digamos assim, com uma gestão psicológica da crise, a verdade é que agora isso tomou-se como base e, portanto, está a ser muito bem gerido por parte dos governadores dos bancos centrais. Políticas que são cada vez maiores. Exato, mas com este problema técnico que é, a verdade é que a inflação está a ceder e dentro deste quadro ela tem diversas origens e, portanto, tecnicamente é difícil de determinar. E por isso é que toda a gente agora fala em inflações substanciais, inflações essenciais, inflações implícitas. Toda a gente até está a tentar tecnicamente descobrir, digamos assim, um novo algoritmo da inflação. Eu julgo que vai ser difícil. A inteligência artificial facilitará isso com certeza. Fazemos aí uma chamada ao ChatGPT e ele define-nos a importância de cada um dos algoritmos. Agora, isto tem, na minha opinião, um erro de base que é: a inflação vai descer, mas as taxas de juros não. Isto é, nós estamos também numa fase de redução daquilo que era o nosso processo de quantitative easing. Temos um problema ainda por cima nos Estados Unidos adicional, que é os efeitos do acordo para não ter o debt ceiling, com necessidades muito significativas de ida ao mercado. Temos, curiosamente, uma grande volatilidade
que se está a verificar sobre as taxas de câmbio dos países emergentes, mas não sobre as taxas de câmbio dos países centrais, isto é, das grandes moedas convertíveis, oxalá que que não se altere essa volatilidade, que é a pior coisa que pode acontecer numa sociedade, mas não tenho a certeza, e isso significa basicamente que vamos conviver com taxas de juros altas. Com taxas de juros altas dentro deste contexto, porque para mim taxas de juros altas não são estas, como pode imaginar, quer dizer, eu sou daqueles que já vivi com taxas de juros, eu sou daqueles que vi o dólar viver a 2 dígitos, já não estou a dizer o escudo, porque o escudo não é uma moeda convertível, mas quer dizer, vi o dólar viver a 2 dígitos. Habitualmente tanto a inflação. Exatamente, sim, mas eu, como já sou velho, enfim, recordo-me bem desses tempos e desse movimento inevitável. O que significa, basicamente, que o mercado de fusões e aquisições tem que viver pelo objetivo de redução de custos, sinergias obtidas, isto é, por razões substantivas, necessidades substantivas de redução de custos, ou de redução do acréscimo de custos, que vai tendencialmente existir também do ponto de vista dos custos de financiamento, vai ter que conviver, digamos assim, com os benefícios que decorrem do ganho de dimensão e do ganho de eficiência, vai ter que viver, digamos assim, com a necessidade de obtenção de capital, que cada vez se torna mais restrito, mas esse capital vai ter que ser remunerado, inevitavelmente, às taxas de juros que decorram deste padrão de taxas de juros, que será muito mais próximo dos 3,5% ou dos 4% do que será próximo do zero. Portanto, eu não consigo estimar esta essência, mas esse é que é o mercado de fusões. Portanto, quando nós dizemos isto vai crescer, é verdade, mas é isso que justifica que o primeiro trimestre não tenha sido bom. É exatamente este grau de incerteza e desconfiança, mas também o grau de perfeccionismo que o Pedro já nota. Eu não sabia esta informação que ele agora disse, que o Pedro já nota de operações que já não se fazem. Isto é, de operações que já estão a ser trabalhadas, que se desenvolvem, mas que já é preciso ver. Porque elas vão ter que nascer numa base mais saudável, ou mais rigorosa, não é saudável, mais rigorosa do que aquela que aconteceu antes, onde havia mais margens em relação àquilo que era a estimativa das taxas de juros. Pedro, para fecharmos, além dessa tendência, havia outras a desenharem-se neste mercado? Eu acho que, enfim, eu não tenho esta bola de cristal e, portanto, não vou por aqui, mas se o mercado se degradar muito, vamos ter outra vez compras por oportunidade, obviamente, e não numa oportunidade, numa lógica de NPL, mas numa oportunidade de alguém que tem de vender o seu negócio ainda antes e essas são efetivamente oportunidades boas. Agora, eu concordo, o mercado tem aqui um princípio que é toda a gente tem de ganhar dinheiro, quer dizer, não pode estar artificialmente criado e as empresas terem fatores que não são devidamente remunerados, portanto esse ajustamento, acho que mais dia menos dia tinha de vir e as empresas tinham de contar com ele. Muito bem. Muito obrigado aos dois. Obrigado.